para gravar e aí depois eu vou tentar partilhar o e-book aqui na tela com vocês. Aí vocês me dizem se vocês estão enxergando, tá? Peraí que eu vou pedir ainda. Vocês estão vendo abrir alguma tela aí? Sim, O que que vocês estão vendo? eu tô vendo o blog. Ah, tá. Legal. Vou abrir agora o e-book. Alguém aí já abriu o e-book? Eu já. Eu. Ah, já. Legal. Vocês viram que eu enviei do terceiro bimestre em PDF, né? Porque o Estado atrasou a entrega, então parece que a apostila só vai chegar impressa no fim do mês. E aí, o que acontece? Eu já comecei a trabalhar, o Centro de Mídia já está trabalhando com a apostila nova, né? Se vocês estiverem prestando atenção, às vezes eles até comentam lá sobre a apostila do terceiro bimestre. Então, eu achei melhor entregar em PDF para vocês, porque antes vocês acompanharem em PDF do que não ter nada, né? Até onde a Rebeca perguntou para mim da apostila, e aí eu acabei passando para ela, pedi para esperar, porque eu ia ver com a coordenação se eles liberavam eu passar em PDF para vocês, eles aceitaram. Peraí que tem alguém aqui no Face. Eu não sei. Eu tô aqui na reunião para falar com vocês, por que que tem aluno que não entra? Será que tem medo de mim? Fala para eles que eu não vou morder. Uhum. Pronto. Tá aberto aí o e-book, certo, gente? Certo. Tá entrando o Guilherme aqui. Deixa eu ver. Faz um favorzinho para mim, quem tá na reunião, coloca o nome aí no chat do lado. O nome e a série, tá? Porque tá tudo junto no A, B e C. E aí já coloca seu nome e a sua série para eu colocar presença depois, tá bom? Iva, Giovana, Beatriz, legal. Giovanni, uhum, tá. Vou voltar lá no blog, tá? Vocês já repararam, gente, que aqui, ó, nesse ícone, é o ícone de som. Eu leio com vocês o e-book, tá? Quem quiser acompanhar junto comigo. Primeira coisa é, se vocês estão assistindo a aula do Centro de Mídias, vocês já viram essas atividades aqui. Quem percebeu que já foi dada no Centro de Mídias? Ninguém? Abre o microfone para responder quem puder, por favor. Vocês viram que essa atividade do e-book foi dada já no Centro de Mídias? Eu vou apontar alguém para responder para mim, porque não é possível, gente. Vocês estão dormindo. Giovanni, você tem assistido as aulas do Centro de Mídias? Guilherme Vaz, Eu. tem assistido as aulas do Centro de Mídias? À direita. Oi? Não estou te ouvindo. Eu tenho pouco. Eu tenho assistido pouco.
Ah, não assiste pouco, não, assiste bastante, assiste todas. São 3 por dia, então é rapidinho lá. Você entra às 2 horas, vai até às 4h15, quer dizer que você vai ficar 2 horas e 15 minutos apenas, e você consegue acompanhar o conteúdo que eu tô passando no e-book também, tá? Você abriu o e-book já, Guilherme? Abrir. Não, você Abriu? abriu. Tá conseguindo entender? Eu? É? Atividade. Você abriu. Você É a atividade que eu passei do e-book. Você tá entendendo? eu tô. Então, voltando aqui, pessoal, essa primeira atividade, ela já foi trabalhada no Centro de Mídias, tá? Então, antes da leitura de um apólogo, texto escrito por Machado de Assis, procure o significado dos verbetes abaixo. O que que você precisa? De um dicionário, né? Você pode ter um dicionário, né? Ou em papel lá na sua casa, impresso, ou você pode procurar na internet, não tem problema. Então, você vai colocar ali no seu caderno, né? Preencher para mandar as fotos da sua atividade para mim. A primeira atividade, e sempre, gente, uma coisa importante, coloca a data na atividade, coloca qual atividade você está respondendo, porque eu tenho que ficar descobrindo. Tem gente que não tem essa organização, ela é muito importante, tá? Então, o que que você vai fazer? Padlet, de 17/8 a 21/8, atividade 1, página 20, a página que você estiver fazendo, por exemplo, essa é a 20. Página 20, atividade 1, número 1. Aí você vai colocar o que é um apólogo, o que é o que é foco narrativo, o que é personificação e o que é ironia. Depois você vai responder a 2, que na verdade é para sublinhar os trechos que marcam a voz do narrador. Nesse caso, você não tem a apostila impressa. O que você faria nesse caso? Quem pode me responder? Se você não tem a apostila impressa e eu pedir para sublinhar os trechos que marcam a voz do narrador, me dê um exemplo do que você pode fazer. Ô, Fran, eu já fiz a atividade e eu copiei, tipo, as partes que eu achei, né? Ótimo, perfeito, Giovana. Vai ter casos em que eu posso pedir uma coisa e você não tem condições na hora, né? Então você faz isso mesmo, Giovana. Eu não tenho texto para sublinhar, porque eu ainda não recebi a apostila. O que que eu faço? Eu anoto trechinhos, né, curtos da fala do narrador, coloco reticências, não é verdade? Para mostrar que tem mais coisa, porque o narrador fala muita coisa. Mas tenta colocar pelo menos uns 3 trechinhos da fala do narrador lá para mostrar que você sabe qual é a fala do narrador. Eu Muito copiei o bem, texto assim. todo. Oi? Eu copiei o texto todo. Quem copiou o texto todo? Eu, Giovanni. Ah, Giovanni, não precisa copiar o texto todo. Faz o que eu falei. Coloca um trechinho, põe reticências, tá bom? Mas se você já fez, me entrega assim mesmo. Tá. No B, indicará para agulha, L para linha, AL para alfinete, antes dos travessões, para determinar as vozes dos personagens. Também você não tem o texto completo numa folha impressa, certo? Então, você pode fazer o seguinte: pega uma fala da agulha e coloca A de agulha lá na frente e põe a fala da agulha no seu caderno. Coloca a letra B, né? E faz isso. L de linha, coloca uma fala da linha. Ao de alfinete, coloca uma fala do alfinete, certo? Para que você possa construir, né, responder essas questões lá no seu caderno e enviar a foto depois para mim. Se observar o tempo verbal utilizado pelas personagens, o que é tempo verbal? Se está no presente, no pretérito ou no futuro, tá bom? E aí eu tenho também, para saber mais, tem um link. Na verdade, esse link é realmente isso, para você se aprofundar um pouco mais nas obras de Machado de Assis, que é um grande escritor brasileiro. Ele tem obras maravilhosas, né? E para você saber mais, de repente, você pode fazer todas as atividades e depois, quando sobrar um tempinho, você
se você quiser conhecer um pouco mais de Machado de Assis, você entra nesse link aí. Tudo certo, gente, essa primeira parte? Vocês estão entendendo o que é para fazer? Sim. Sim. Tá joia. Só lembrando ali, ó, personificação e ironia são figuras de linguagem, certo? E nós já trabalhamos. No caso do apólogo, perceberam quais são as personificações aí? Quem pode me falar? Lembra de personificação ou prosopopeia? Professora, Oi, a Larissa. personificação não é aquele dá vida a objetos? Então, a agulha, a linha. Muito bem, da vida, né? Da características humanas a seres, né? Inanimados, objetos. Então, no caso, eu tenho a agulha, a linha e o alfinete que conversam, né? Que tem um diálogo entre si. E aí eu tenho a personificação. Ironia, né? Quem pode falar de ironia? Olha que eu vou apontar alguém para falar, vocês estão mudinho. Isso é sono? Vamos lá, gente. O que é ironia? O que é ser irônico? É dizer, tipo, alguma coisa ao contrário? Ter Assim? um outro sentido, mais ou menos, tipo, querer dizer o contrário, assim. Isso. Você pode dizer de feliz, com cara de feliz, algo, por exemplo, que você não está gostando, né? Por exemplo, ai, gente, não aguento mais vocês falando tanto. Eu estou sendo sincera? Não, eu estou sendo irônica, né? Eu quero que vocês participem mais, que falem mais. Então, estou sendo irônica, não é verdade? Então, isso é ironia. Foco narrativo. O que é um foco narrativo, gente? Vamos lembrar essas coisinhas, porque tudo já foi estudado, mas às vezes fica meio, né, esquecido lá na nossa memória, a gente tem que reativar essas ideias. O que é um foco narrativo? É aquela pessoa que narra a história, não é? Isso, aí nós temos que pensar nos pronomes, né? Quem tá falando, Giovana ou Larissa? Larissa, professora. É que quando eu tô mostrando a tela para vocês, eu não enxergo quem Tranquilo, tá falando aí. Giovana. Foco narrativo, se o texto está escrito em primeira ou em terceira pessoa. Primeira pessoa, quem narra é o próprio personagem, contando toda a história e tudo mais. Terceira pessoa é um terceiro contando a história do outro, né? É alguém contando a história do outro. E isso é foco narrativo, ok? Agora, estão vendo que se vocês participarem do plantão e irem fazendo anotações, vocês conseguem fazer a atividade da semana. Eu quero começar a fazer dessa forma com vocês, tá bom? Que vocês possam, junto comigo, pensar na atividade, já ir marcando aí, resolvendo mais ou menos, né? Depois preenchendo bonitinho e entregar no dia do plantão, né? Sem dúvidas. Se quiser perguntar alguma coisa, eu paro, você pode perguntar, tá bom? Mas é importante que vocês participem e conversem comigo para eu saber o que está acontecendo. Daqui a pouco a gente vai falar da atividade da semana passada, fazer uma correção rápida, e eu digo para vocês que teve nota, tá? O questionário da semana passada teve nota 1,5, e a AP vale 1,6, tá? Desculpa, é 1,4 AP, 1,4 questionário e 1,6 AP. Vai totalizar 3 pontinhos aí no terceiro bimestre já, só as duas primeiras atividades. Então, se você não fez, faça o favor de fazer. E outra coisa importante, se você faz atrasado, a sua pontuação é menor. Lembre-se disso, tá bom, gente? Então, tenta fazer tudo bonitinho aí, fazer um cronograma bonitinho para não atrasar as coisas. Professora, Continuando. Oi? a gente vai corrigir a AP?
A APA vai ser corrigida no centro de mídias, viu? Ah, tá bom. Então, lembra que quando a gente corrigiu a AP do bimestre passado, que eu fiquei Lembro. com vocês no WhatsApp, aí eu perguntava Sim, antes deles darem resposta, e vocês assistiam o centro de mídias ao mesmo tempo? sim, A sim. AP vai funcionar assim, tá bom? Não, tá bom, então. Só as atividades. Eu acho que hoje tem uma correção, mas eu acredito que seja de matemática de hoje, porque tem aula de língua portuguesa, é a última da tarde. Então, eu acredito que hoje seja matemática, tá bom? Tá bom. Quando for a de língua portuguesa, eu dou um toque lá para vocês. Aqui, gente, vejam só, é o texto, né? Um apólogo do Machado de Assis. E aí era uma vez uma agulha que disse ao novelo de linha. Vocês leram, né? Espero que tenham lido. Tem alguém aí que não leu o texto? Que ainda não leu? Professora, eu não li inteiro, vou ter que confessar. Tá, Inteiro mas não. tem alguém aí que assistiu a aula do Centro de Mídias que leu um apólogo? Não? Ô, professora, eu acho Oi? que eu tô tentando lembrar, mas acho que eu vi uma aula que eles liam esse texto. Teve uma aula lá no Centro de Mídias que realmente eles leram esse texto, tá bom? Mas eu vou fazer diferente, então, já que vocês não sabem, tem gente que não lembra e tal, eu não ia ler, não, mas agora a gente vai ler esse texto juntos aqui. E vai ficar gravado para depois eu poder compartilhar com os colegas de vocês que não estão aqui, tá bom? Então, eu espero a contribuição de vocês aqui. Vamos ver, vamos combinar. Quem vai ser o narrador? Quem será a linha? Quem será o alfinete? E quem será a agulha, tá? Tem alguém que se prontifica aí, gente? Quem pode ser o narrador? Eu posso ser o narrador. Tá, Eu posso Giovana ser qualquer Lopes. um, professora. Tá, a Giovana Lopes é o narrador. A Larissa Alves vai ser a agulha. Ok. Quem pode ser o alfinete? Pode ser você, Giovanni. Beleza. Giovanni, tá me ouvindo, gente? Dormiu. Eu tô achando que ele ligou lá e saiu. Vocês estão achando que me engana, né? Acho. Quem pode ser a linha, então? Linha pode ser você, Júlia? Pode? Júlia Jacinto. Oi? Pode? Tá bom. Giovana Lopes, narradora. Larissa Alves é a agulha. Júlia Jacinto é a linha. Rebeca, você pode ser o alfinete? O Giovanni desapareceu. Pode ser, Posso? Rebeca? Posso? Então, tá. Então, eu vou voltar no texto, tá? Vamos começar então com a Giovana Lopes. Giovana, vamos lá, eu vou ler aqui o autor do texto, o título, e você começa, tá bom? Tá bom. Machado de Assis, um apólogo. Era uma vez uma agulha que disse a um novelo de linha: Por que você está com esse ar, toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que vale alguma coisa neste mundo? Deixe-me, senhora. Que a deixe por quê? Porque lhe digo que está com ar insuportável. Repito que sim, e falarei que sempre me der na cabeça. Que cabeça, senhora? A senhora não é alfinete, é agulha. Agulha não tem cabeça. Que lhe importa o meu ar? Cada qual tem o ar que Deus lhe deu. Importe-se com a sua vida e deixa dos outros. Mas você é orgulhosa. De certo que sou. Mas por quê? É boa. Porque caso. Porque Porque caso. coso, tá? Porque De coso. coser, de costurar, tá bom? Ah, Porque coso. Então, os vestidos feitos do nosso Enfeites. da nossa ama. Quem é que os coso, senão eu? você? Esta agora é melhor. Você que é oscoso? Você Você ignora é que os cose. cose. É. Você ignora que quem os cose sou eu e muito eu? Você fura o pano, nada mais.
Eu é que coso, penso, prendo um pedaço prendo um pedaço no outro, dou feição aos bordados, aos Sim, babados. mas que vale isso? Eu é que furo o pano, vou adiante, puxando por você, que vem atrás, obedecendo o que eu faço e mando. Também os batedores vão adiante do imperador. Você é imperador? Não diga isso, mas a verdade é que você faz um papel subalterno. Isso indo adiante. Vai só mostrando o caminho. Vai fazendo o trabalho obscuro e infirmo. Ínfimo. Ínfimo. Eu é que prendo, ligo, ajunto. Estavam nisto, quando a costureira chegou à casa da baronesa. Não sei se disse que isso se passava em casa de uma baronesa, que tinha a modista ao pé de si, para não andar atrás dela. Chegou a costureira, pegou do pano, pegou da agulha, pegou da linha, enfiou a linha na agulha e entrou a coser. Uma e outra iam andando orgulhosas, pelo pano adiante, que era a melhor das sedas, entre os dedos da costureira, ágeis como os galgos Galgos de de Diana. Diana. Para dar a isto, então, uma cor poética, e dizia a agulha. Então, senhora Linha, ainda teima no que dizia há pouco? Sou eu? Continua, professora? É. Não repara que está distinta, a costureira só se importa comigo? Eu é que vou aqui entre os dedos dela, Unidinha unidinha, eles. e eles furando abaixo e acima. Agora é o narrador, a linha. Calma aí. Professora, dá A um zoom linha aí, por não. favor. Rapidão. Tem como? Peraí, eu acho que aqui não dá. Eu vou ler essa parte para Só dá zoom na finalizar. tela, Larissa. Oi? Oi? Só dá Dá zoom para na dar tela, zoom na tipo, tela de vocês? Não, deixa eu dá. ver. Dá? Então tá. No computador não dá. Ah, só no computador. Então Tudo bem, vamos lá. pode continuar. A linha não respondia nada, ia andando. Buraco aberto pela agulha era logo enchido por ela, silenciosa e ativa como quem sabe o que faz, e não está para ouvir palavras loucas. A agulha, vendo que ela não lhe dava resposta, calou-se também, e foi andando. E era tudo silêncio na saleta de costura. Não se ouvia mais o plique-plique, plique-plique da agulha no pano. Caindo o sol, a costureira dobrou a costura para o dia seguinte, continuou ainda nesse e noutro, até que no quarto acabou a obra e ficou esperando o baile. Veio a noite do baile e a baronesa vestiu-se. A costureira, que ajudou a vestir-se, levava a agulha espetada no corpinho para dar algum ponto necessário. E quando compunha o vestido da bela dama e puxava um lado ou outro, arregaçava daqui ou dali, alisando, abotoando, acolchetando a linha, para mofar da agulha, perguntou-lhe: Ora, agora, diga-me quem é que vai ao baile no corpo da baronesa, fazendo parte do vestido e da elegância? Quem é que vai dançar com ministros e diplomatas, enquanto você volta para a caixinha da costura antes de ir para o balaio das mucamas? Vamos, diga lá. Parece que a agulha não disse nada, mas um alfinete de cabeça grande e não menor experiência murmurou a pobre agulha. Anda, aprende, tola. Cansas-te em abrir caminho para ela e ela é que vai gozar da vida, enquanto aí ficas na caixinha de costura. Faze como eu, que não abro caminho para ninguém. Onde me espetam, fico. Contei essa história a um professor de melancolia, que me disse, abanando a cabeça. Também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária. Olha só. Olha só. É, o que vocês entenderam desse texto? Quem pode falar um pouquinho dele para mim? Tem que ser a gente que leu, professora? Pode ser outros, por exemplo, quem está aqui e não leu. Lívia, o que você diz do texto? A Lívia está muda. Ok.
Isabelle? Então, professora, eu gostei porque um ficou, tipo, quintando, dizendo que era o melhor do que o outro e tal. E aí, no final, tipo, pareceu, não sei se parecia, se é, sei lá, tipo, uma moral da história, sabe? Que aí comparou com a vida, com a gente, sabe? Sim, isso mesmo, Isabelle. Tem essa moral, sim. Um apólogo tem isso. E percebam, né, que quem que começou a falar, eu sou melhor, sou eu que faço isso, sou eu que faço aquilo? Quem que começou com essa história toda? A agulha. A agulha. Tinha que Então, ser, né? Tinha que ser. e alguém aí já se sentiu agulha? Uhum. Já? Não sei, Por viu, quê, professora? Isabelle? Oi? Não sei, acredito. Acho que não. Sabe? Por que você se sentiu agulha, Isabelle? Eu já me senti um pouco agulha. Por quê, Júlia? Ah, é que tipo assim, eu tava fazendo um trabalho e eu fiz a maioria do trabalho, eu fiz uma grande parte dele, só que no final, quem ganhou crédito foi outra pessoa. Então, eu me senti um pouco mal nesse quesito. Isso já aconteceu comigo também, mas é normal na vida da gente, tá? A gente tem muito que olhar pra gente e perceber o nosso valor. Às vezes a gente fica irritado, e isso é normal, né? Que a gente às vezes faz trabalho para os outros e ainda não é reconhecido. Então, eu também já me senti muito agulha. Mas essa agulha, ela é um pouco. Ela se acha demais, né? Ela tinha que ouvir no final. Mas também tem essa questão da gente realmente fazer o trabalho para os outros. E quem aproveita, quem colhe os louros, e tudo mais são outras pessoas, e não nós que trabalhamos para a coisa acontecer, né? Então, aí existe a questão também da valorização do outro, porque sem a agulha, a linha não iria até onde ela foi, não faria o que ela faz, ela sozinha não faria, né? Então, ali tem que perceber o valor de cada um, certo? Só que isso não foi, não ficou, não é claro para as personagens, né? Guilherme Vaz, o que você achou do texto, o que você entendeu? Eu achei bacana. Hum. E você se acha o quê? Agulha ou linha? Não sei. Não sabe? Não. Você ajuda, faz e não tem um retorno, você se aproveita um pouquinho das pessoas ao seu redor, você nunca refletiu sobre isso? É bom refletir, Guilherme. Não, Oi? não aproveito, não. Não aproveita? Não, Então tá. Então, mas você faz sua parte, como a linha faz? não. Eu faço, mas só que mais ou menos. Mais ou menos. Então, olha, gente, deixa eu só comentar uma coisa importante, então, Guilherme, para você e para todos que estão aqui. É, eu sei que não está sendo fácil para ninguém o momento que a gente está vivendo, né? Por vários motivos. Primeiro, pela doença que está acontecendo, que está assolando o mundo inteiro, né? O nosso isolamento, a falta de contato e tudo mais. E também essa questão da gente das aulas online. Eu acho que a gente tem que tirar, eu acho gostoso esse momento aqui, ó, entre a gente, desse plantão, que eu posso fazer esse vídeo, que a gente tem um pouquinho mais de contato, tá? Então, eu gostaria que vocês aproveitassem desse momento para a gente dialogar, para a gente tentar se distrair com as questões das aulas. Estudar é gostoso, eu acho que você tem gente que ainda não descobriu isso, mas faz a gente pensar em outras coisas, né? Tira a gente um pouco da preocupação. E eu gostaria muito que vocês percebessem isso e pudessem viver esse momento aqui comigo, como um momento da gente poder pensar em outras coisas, além das dificuldades, tentar sanar dúvidas, tentar se ajudar, se apoiar, tá bom? E eu estou aqui para isso. Então, vamos continuar o texto. Entrou agora o Vitor Roberto e o João. Por favor, coloque nome sério ali no chat para eu pegar depois, tá? Como lista de presença. Eu vou continuar
no e-book, e depois a gente vai entrar lá no questionário que eu dei semana passada para corrigir, e vamos falar um pouquinho, né, sanar algumas dúvidas que vocês possam ter, tá bom? Muito bem, Vitor, nome, número e série, restante também, tá bom, gente? Continuando aqui. Então, nós lemos o texto, um apólogo do Machado de Assis, e aqui no e-book, gente, ó, só voltando, para quem não sabe, esse link aqui, ó, você clica, eu leio junto com vocês. Eu sei que tem gente que tem preguiça de ler, mas eu acho que se você ouvir, né, alguém lendo ali junto com você, você consegue. Então, ele tá aí para você aproveitar esse momento e, de repente, você fecha os olhos, ó, imagina a história, imagina a cena, né? É até gostoso, assim, esse momento. Na apostila, na página 22, tem as questões sobre o texto um apólogo, tá? Eu coloquei até aqui no e-book para vocês. Então, o que pede? Para você retomar as anotações que você fez no texto, um apólogo. Lembra das anotações? A fala do narrador, a fala da agulha, a fala do alfinete, a fala da linha, tá? O que significa por exemplo, o que significa apólogo, o que significa foco narrativo, que a gente já comentou, personificação, ironia e tudo mais. Aí você volta nisso que você já anotou lá na sua atividade, né? Observe a quantidade de personagens e o ponto de vista do narrador, o que é ponto de vista? O que o narrador pensa, né? E aí você faz sua anotação aí, e olha, para me dar a resposta, você coloca a página 22, questão 4, resposta. Por favor, hein, gente? 5. Agora reveja as definições registradas anteriormente, com fundamentação no texto de Machado, explique o que cada definição tem a ver com a história. Aí, apólogo. Por que o texto foi intitulado Um Apólogo? A Isabelle fez um comentário bem interessante, que ela disse assim, parece que tem uma... Como foi que você colocou, Isabelle? Uma moral. Uma moral de história, né? Será que um apólogo faz isso? Você vai lá, você pesquisou, vai colocar aí na sua resposta. B, foco narrativo. Qual o ponto de vista do narrador, um apólogo? Que trecho explica essa constatação? O que é um ponto de vista? É o que ele pensa, é o que ele acha, tá? Então, o que o narrador acha, você vai colocar na B. C, personificação. Retire do texto alguns exemplos. Se você sabe que personificação é uma figura de linguagem, que é uma figura de linguagem que dá características humanas a seres animais e tudo mais, você vai colocar ali, né, alguns exemplos. Então, você vai mostrar a linha falando, o alfinete, a agulha, algumas partezinhas do texto aí. De ironia, retiro do texto alguns exemplos. Esse texto, ele é cheio de ironia, né? Então, você pega uma ou duas ali que você captou, você vai reler o texto com cuidado, né? Daqui a pouquinho, tranquilamente na sua casa, e vai fazer isso para mim, colocar a ironia aí. Aí, passando, nós temos aqui, ó, página 22 ainda, atividade 2. As vozes da história. Essa atividade faremos em nosso plantão de dúvida pelo Google Meet, pois é uma leitura compartilhada. Não se esqueça que a participação no plantão e nas aulas do Centro de Mídias fazem parte das notas bimestrais. Então, gente, eu reforcei aqui, ó, plantão de língua portuguesa, terças-feiras, das 7h30 às 10h30, tá? Você deve fazer a lição com calma, enviar as respostas. De novo, ó, as respostas devem ser enviadas para o Google Sala de Aula ou para o meu e-mail institucional. Pessoal, toda vez que eu mando e-book, eu coloco o meu e-mail institucional de novo e falo que é enviar ou no Google ou no e-mail institucional. Claro que eu fiquei feliz, estou feliz até hoje, com os alunos que conseguiram entrar no Google Sala de Aula, que lá fica tudo organizado, você tem sua pastinha, eu acho perfeito. Mas se você não conseguiu, você pode mandar para o meu e-mail institucional. Toda vez eu tenho aluno, tem muitos alunos que me perguntam, mas onde que manda a resposta? Gente, está escrito no e-book. Tem um endereço aí, ó. Só você copia e cola o endereço e manda, ou abre o sala de aula, né? Que eu sei que
Tem gente aqui que tá no Google Sala de Aula, que foi esperto e já entrou lá. Parabéns, tá? Tudo bem? E se alguém aí não sabe mandar e-mail, gente, tem um monte de tutorial na internet que ensina, tá? Por anexo. Então, não tem desculpa. Mandar e-mail não tem desculpa. Tem tutorial se você não sabe, tá bom? E aí eu escrevi para vocês, né? João, você que entrou depois, tem como você ler o que eu escrevi dentro dessa nuvem? O João tá aí, gente? Dormiu. Eu tô achando que tem gente querendo me fazer de besta, não é possível. Professora, ele colocou no chat. Ah, tá. Não posso ligar o microfone hoje, tá tendo reforma aqui em casa. Ah. Gustavo. Gustavo. Qual, Gustavo? E aí, dona, qual? Pasolini. Pasolini. Que senhora que é, dona? Essa frase dentro da nuvem. Nossa, não tô conseguindo enxergar direito. O outro Gustavo. Eu. Se esforce, faça o melhor que puder. Assim, tudo valerá a pena. Porque é por você e para você. Beijos. Você que Pro. criou isso. A Fran. Tá? Então, gente, é verdade. Tudo isso que vocês ficam reclamando, às vezes falando, ai, não acredito, tem aula hoje, ai, tem que fazer não sei o quê, tem Padlet, tem tudo mais. É um esforço que vocês estão fazendo para vocês mesmos, né? E percebam que a gente não está fazendo nem metade do que faria dentro da sala de aula. Vocês já refletiram sobre isso? Que a gente não está fazendo nem metade do que nós faríamos se estivéssemos na escola presencial? Sim, professora, isso eu sei. Então vamos tentar nos esforçar com um pouquinho que vocês têm que fazer, né? E assim, é tudo um pouco questão de organização. Agora, gente, eu vou abrir a página 22 que eu comentei ali que a gente ia conversar aqui, tá? Quem está participando desse plantão de dúvidas e entregar na data correta a atividade do Padlet, que é esse e-book que a gente acabou de comentar, mais esses exercícios da apostila que eu vou mostrar para vocês agora, e vai ter as notas maiores, tá, gente? Se entregar, se não participou do plantão, se entregar atrasado, vocês sabem que a nota cai. Então, por favor, quem puder reforçar lá para o colega que não está participando, que não está se atualizando aqui, por favor, me ajude, porque todo mundo precisa participar. Agora eu vou ver onde está, tá aqui. Vocês estão vendo que eu estou nos meus documentos aí, né, na tela? Sim. Tá. Eu vou abrir aqui a apostila que eu mandei ontem para vocês. Quem puder, faz download dela, tá? No computador, no celular, de onde vocês estiverem assistindo as aulas, porque tem como acompanhar enquanto não chega a apostila impressa do terceiro bimestre, tá bom? Eu vou repetir as notas, tá? A AP vale 1,6 pontos. Para quem quiser marcar aí, tá? Para saber. A AP vale 1,6 pontos. O questionário do Google Forms, que foi a primeira atividade do Padlet que vocês preencheram, vale 1,4. Então, quer dizer que se eu somar o questionário mais a P, vai dar 3 pontos, tá bom? E o e-book, com a participação aqui no plantão de dúvidas e os exercícios da apostila, vale 1,5. Então, já são 4 pontos e meio na média, se você realizar bonitinho todas essas atividades. Combinado, gente? Entendido? Tem alguém que tem dúvida em relação às notas? Eu não, professora, Não? tô suave. Tá suave? Então tá bom.
Olha, só para vocês saberem, aqui as atividades que eu coloquei no e-book estão aqui na apostila, ó, página 20. Tem a definição de apólogo, foco narrativo, personificação e ironia. Tem aqui o site para você saber mais sobre o Machado de Assis. Tem o texto, um apólogo, nessa página aqui, ó, na página 21. E tem também, né, na página 22, para você colocar aqui no quadro, explicação retirar do texto, né, a parte onde eu tenho o narrador falando, onde eu tenho exemplo de personificação, exemplo de ironia. Na atividade 2, que eu coloquei lá no e-book que nós faríamos juntos, na página 22, é essa aqui, ó. Atividade 2, as vozes da história. O texto Senta e Escuta foi escrito com base no conto Um Apólogo de Machado de Assis. A narrativa está estruturada em cenas. Faça a primeira leitura já pensando em como você e seu grupo se organizarão para apresentá-la à turma, que será seu público-alvo, utilizando somente vozes e outros sons que seu grupo considerar necessários. Senta e escuta. É importante que a turma se organize, pois poderá existir mais do que um grupo que queira fazer a representação. Se for necessário adaptações ao texto, senta e escuta, poderão ser feitas. 2 adolescentes conversando. Adolescente 1. Presta atenção, cara. Nosso roteiro para o podcast começará assim. Era uma vez... Adolescente 2. Era uma vez o quê? Vá direto ao assunto. Adolescente 1. Uma agulha que disse ao novelo de linha. Cena 2. Agulha e linha dialogando. Agulha. Por que você está com esse ar toda cheia de si, toda enrolada para fingir que vale alguma coisa neste mundo? Linha. Me erra, amiga. Agulha. Por quê? Na real, você está com um ar insuportável. 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 Linha. Que cabeça, amiga. Você não é alfinete, é agulha. Agulha não tem cabeça. Que importa o meu jeito? Cada um na sua. Se liga, me deixa. Agulha. Como você é afrontosa. Linha. Sou. Agulha. Mas, criatura, por quê? Linha, essa é boa. Olha o bullying. Sou eu que alinhavo roupas, prendo botões, etc, etc, etc. Agulha, você? Esta agora é melhor. Você faz tudo sozinha? Você ignora que quem te ajuda sou eu? Pessoal, eu não vou continuar o texto assim, com vocês lerem até o final, não, porque eu quero que vocês me digam o que vocês estão entendendo em relação a esse texto que eu comecei a ler agora, que é o Senta e Escuta. O que está acontecendo aqui? O que é esse texto do Senta e Ele Escuta? trabalha com metáfora, né, Dana? Oi? Trabalha com mais ou menos uma metáfora, né? Tipo, ela falando da cabeça dela lá. Como se fosse com outra Não tá ideia que rolando ela um podcast, passar. professora, de 2 meninos? 2 adolescentes? Não é isso que tá rolando? Não entendi. Eles estão Ih, tá contando falando história. disso, Larissa. Ah, E tá. aí? O que acontece? Esse texto, ele tem base em outro. Vocês estão percebendo? Sim. Qual que é a base desse texto Senta e Escuta? O apólogo. Um apólogo do Machado de Assis. Muito bem. Então, quando eu dialogo um texto com outro, como que chama isso, gente? Quando eu tenho um texto dentro do outro, um texto conversando com o outro, como que chama? Paródia. Não. Intertextualidade? Intertextualidade. Isso aí, eu falei pra Isabelle, Você contou para Isabelle? Que bom. Valeu, Então, o que Larissa. acontece? Nada, tamo aí pra isso. A intertextualidade, vocês já viram, por exemplo, a Magali vestida de Mona Lisa, não já? Isso é uma intertextualidade. Eu tenho a tirinha, né, do Machado de Assis, com o quadro da Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, dialogando ali. Eu tenho uma historinha e dialogo esses 2 textos, que é o quadro, a obra de arte, com a tirinha. Nesse caso aqui, eu tenho um apólogo do Machado de Assis com o texto, a adaptação do texto Senta e Escuta. O que acontece? No texto Senta e Escuta, foi feito o quê? Foi utilizada uma linguagem
mais adolescente, né? Uma linguagem mais contemporânea, uma linguagem atual. E essa linguagem ali é utilizada dessa forma contemporânea, mas contando a história de um apólogo do Machado de Assis, percebe? Alguém aí já ouviu o podcast? Já. Eu Já escuto, ouviu, Cida. Isabelle? Mais alguém? Tem o Eu. Flow, né, dona? O melhor podcast, já ouvi. Não, Qual? ignora, professora, ignora. Flow Não, não, Podcast. Gustavo, não. O Flow Podcast é o maior podcast, eu acho, do YouTube. E Não, Brasil. não, tem outros. É grande, mano, é grande. É grande, mas não quer dizer que seja maior. Não sei. Refutado. Tá. Alguém aí já tentou fazer um podcast? Não, isso aí não. Não? Então, olha só. O que eu quero com vocês agora, tá? Vocês perceberam aí que vocês têm um texto chamado Um Apólogo do Machado de Assis, que vocês têm uma adaptação, né, do texto numa linguagem mais contemporânea, com dois adolescentes conversando, que é o Senta e Escuta, tá? E aí, o que eu espero de vocês? Que vocês reflitam sobre esse texto, que vocês leiam esse texto, que vocês têm, na verdade, a apostila já em PDF para poder acompanhar essa leitura, né? E que vocês tentem fazer uma versão em podcast. Eu não estou pedindo isso para agora, não, tá, gente? Só para agora é o que estou pedindo ali no e-book. Ó, guarda o que eu estou falando. É o que eu estou pedindo para o e-book agora, tá? Essa leitura, As Vozes da História, o Senta e Escuta, você vai ler. Isso eu estou pedindo para depois que você terminar a atividade do e-book me enviar. Você vai ler com cuidado esse texto Senta e Escuta, tá? E aí você vai começar a pensar com os colegas, porque eu tenho que ter ali alguns personagens num podcast, tá? Então, isso é para depois, mas eu já quero que vocês leiam com cuidado, que vocês possam fazer perguntas. O que significa isso? Uma adaptação. Uma adaptação. Eu posso adaptar um texto, um livro, para o cinema, não posso? Isso já não acontece muito? E muito, né? Lembra aí de algum livro que virou filme que vocês gostam? Crônica de Nárnia. Crônica de Nárnia. Que mais? Vou falar outro, peraí, ó. Um bem famoso é A Harry menina Potter. que roubava livros. A menina que roubava livros, Harry Potter. Que mais? Extraordinário. Extraordinário. Tem vários, né? Vários. E assim, vou dar um spoiler para quem não. Muitas vezes o livro, na verdade, né? O livro ele tem muito mais detalhes, ele é muito melhor, ele faz a gente pensar muito mais do que o filme. Então, eu sempre aconselho que as pessoas leiam o livro. Assistir um filme e gostou muito? Procura o livro. Você vai descobrir muito mais coisa ali no livro, né? E aí, isso são as adaptações realizadas de um texto para o outro. Então, que eu quero que você reflita, que você reflita e converse com seus colegas, se você consegue fazer aí um podcast. Eu tô pedindo só para refletir agora, porque eu vou pedir outra coisa para as próximas semanas, mas a turminha que Caraca, me... professora? Oi? Caraca, Se a como gente, assim? o podcast, Mas peraí só um pode fazer pouquinho. em dupla? Oi, Gustavo? Se for para fazer o podcast, pode fazer em dupla? Na verdade, vai ter que ser, né? Tem que Porque ser mais gente, porque tem os personagens, Gustavo. tem personagem, eu quero Professora, de outra sala? e deixa eu perguntar. Pode ser entre os 3 nonos. Uhul! Mas, Ana, deixa eu te perguntar. Tipo assim, é pra gente fazer do texto que já tá pronto ou é pra gente, tipo, fazer uma adaptação nossa? Pode, assim, se vocês forem fazer uma adaptação, eu preciso vê-la primeiro, tá? Pode ser desse texto, como pode ser uma adaptação.
Eu posso, até quem quiser fazer, quem quiser pensar sobre isso no podcast, me fala, porque nem todo mundo é obrigado a fazer, tá? Eu vou dar uma outra atividade para quem não quiser fazer o podcast, achar que não consegue, eu vou pedir outra atividade. Mas Tá para bom. quem achar que consegue fazer o podcast, eu vou deixar essa atividade para quem acha que consegue. Estão entendendo? Sim, Sim. tudo vai depender da Sim. outra atividade. Aí a gente, tipo, te chama e você ajuda, tipo isso, professora? Pra fazer o podcast? Então, o podcast, o que vai acontecer? Aqui eu acho até que tem algumas instruções. Espera só um pouquinho. Ah, tem umas versões baseadas no conto do Machado de Assis aqui na apostila de vocês. Tem um vídeo de 1939. Na verdade, já fizeram algumas adaptações em vídeo, tá? Fizeram filme. Então, vocês vão fazer outra coisa, vocês vão adaptar para podcast. Essa história já foi adaptada para vídeo. Estão vendo? Quem quiser depois, quem for fazer o podcast, pode conhecer um pouquinho aí da historinha em vídeo, como ficou, né? Conhecer um pouquinho dessas adaptações. A adaptação que eu quero é podcast, né? Estou vendo que são alguns gêneros, né? Esse é um gênero digital, um podcast. E aí eu tenho até dica de um aplicativo que faz podcast. Deixa eu ver se aqui já não fala desse aplicativo. Peraí. Acho que é Anchor, uma coisa assim o nome. Depois eu passo Depois você direitinho. manda escrito, Acho que é ANCHOR, o nome do aplicativo. Mas isso aqui, ó, esse texto é para quem quiser produzir o podcast, tá? Mas primeiro você vai me entregar a atividade, vai com calma, vai me entregar o e-book, a atividade do e-book e tudo. Depois você pode pensar com seu colega se vocês querem fazer o podcast, e aí me avisa. Só para saber quem vai ser a turminha que vai produzir o podcast, tá? E é isso. Vamos parar por aqui, porque já tem informação demais. Quem for fazer outra atividade, no Padlet, eu vou dar outra atividade, sem problema, tá bom? Mas então seria para semana que vem, professora? Não. Essa atividade. Não. A atividade dessa semana, vou repetir, é o e-book. Até onde eu li lá, tá vendo? Tá? Página 21 lá, bonitinho, vai falar sobre um apólogo, vai falar sobre o que é personificação, ironia, foco narrativo, vai responder as questões. Acabou. É a atividade dessa semana. O podcast, a adaptação, você vai ler esse texto e vai conversar com seus colegas, se vocês querem fazer um podcast, se tem gente que é interessada em fazer, tá? Claro que, gente, toma cuidado, quem for fazer tem que se apresentar, tem que dizer a escola que é, quem está participando, o nome dos participantes, tudo bonitinho no podcast, fazer uma apresentação antes de começar. Dizer que o texto é baseado no texto Um Apólogo, do Machado de Assis, bonitinho, e aí começar a gravação. Provavelmente, Isabelle, para quem for fazer o podcast, vai ser ainda. Eu não tenho certeza, mas parece que semana que vem vai ter uma semana tipo de recesso, tá? Recesso pra quem? Pra gente? Para todo mundo. Nossa! Ufa! Também a professora de artes quer que nós faz um teatro de sombra, tem que ter uma semana de recesso, né? Pelo amor de Deus. Gente, foi uma fala do secretário, mas eu ainda não li isso oficial, tá? Então, aguarda um pouquinho. Sim, porque mas vai falhar. Se não tiver, eu vou dar a atividade do podcast e mais uma para quem não for fazer o podcast para a semana que vem. Se for sim essa semana, para descansar um pouco, o que eu vou fazer? Esse Padlet vai se estender e aí eu vou pedir na outra semana. Então, vai depender tudo do secretário da educação. Então, aguarde, tá? Professora, isso. Ué. No podcast a gente vai ter que mostrar a nossa cara, a gente pode usar outro tipo de textualidade para nossa apresentação. Fala que já escutou o podcast. Nossa, mano.
Não Tem é que um mostrar a vídeo, cara. não é um vídeo. É um Não, vocês nunca podcast. viram o Calma, Flow gente, eu não... Podcast, mano? Não, o Flow, ele pega a parte do podcast, ele grava, porque ele posta no YouTube, nós não vai postar no YouTube, Na queridão. Twitch também, eles apresentam lá na Twitch mostrando a cara. Então, mas é porque eles apresentam em outro lugar, a gente só vai fazer o podcast e mandar pra professora, não vamos apresentar bom, em nenhum então é lugar. O cara tá achando que o É. Monark vai entrar aqui, ai meu Deus. Ó, é o seguinte, o podcast aí só tem realmente a voz. Esse aplicativo Anchor, né? Ele tem vai aparecer um rádio, né? Porque podcast é tipo rádio, assim, tem como produzir ali uns sons de fundo e tudo mais, certo? E eu pretendo partilhar lá no ForShared. Eu tenho uma conta no ForShared, onde a gente coloca música. Eu tenho uma rádio novela que o nono ano fez para mim uma vez, lá nesse ForShared. E eu vou publicar o link, espero que saia bons podcasts. Vou colocar o link no meu blog, vou colocar o link no Face da escola para as pessoas verem o trabalho de vocês. E se realmente ficar bom, provavelmente eu até trabalho esse podcast em outra sala para falar de gêneros literários. Mas isso tudo vai depender da produção de vocês, certo, gente? Achei Então, chique. chique, né? Então é isso. Eu vou agora. Então, voltando. O que você tem que fazer para essa semana? Página 22 é só leitura, a gente já fez, a ideia do podcast é só para pensar, tá? O que você realmente tem que fazer, vamos voltar aqui. O que você realmente tem que fazer? Acompanhar o e-book, tem um videozinho que eu converso com vocês, tem aqui a atividade 1, que é você explicar o que a definição do epólogo, foco narrativo, personificação e ironia, responder as questões sobre a leitura. Depois, a leitura do apólogo, que nós fizemos aqui, mas que você também pode ouvir e acompanhar aí na sua casa mais tranquilamente. Página 22, responder as questões. É só isso, tá? E continuando na 22, que é a adaptação do texto, que você vai refletir se você quer ou não fazer um podcast e depois fala comigo, tá? Quem não quiser, não tem problema, tá bom? Vou fechar aqui. A atividade da semana é essa, tá? Até metade da página 22. Aí, gente, eu tenho o questionário do Google Forms que vocês responderam, né? Que na verdade foi enviado dia 3 de agosto. Vocês tiveram 2 semanas para responder. E, por incrível que pareça, tem gente que ainda não fez. Dá vontade de puxar a orelha. Tem alguém na reunião que ainda não fez esse questionário? Que eu vou puxar a orelha daqui. Aí eu acho que eu fiz. Eu fiz. Também já fiz. Eu tô achando fiz. que tem Ela gente que tem não nele. fez. Tô achando que tem gente que ainda não fez. Vou puxar a orelha. Vamos lá. Vamos aqui. Olha só. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Vocês estão vendo minha tela? Sim, É o questionário, estamos tá? vendo. O que esse questionário quer? Habilidade de analisar os efeitos de sentido que fortalecem a persuasão nos textos publicitários e interpretação de texto. Eu tenho 64 respostas. Quer dizer que tem gente me devendo resposta, porque eu tenho 3 nonos anos. Com mais de 30 alunos aqui, tinha que ter, no mínimo, 90 respostas, tá? Então, gente, vamos parar de preguiça e responder. Aqui, ó, Larissa, tá vendo? Seu nome é o primeiro aqui na lista. É Larissa. porque você lançou, eu fiz. Olha só, começou. Então, eu tenho aqui o nome de quem fez. Então, não adianta você falar que fez, eu entro aqui e seu nome não tá. Quer dizer que você tá mentindo para mim. Então, tem aqui olha que legal, levanta dados, né? Quantos Eu vi isso aí, professora. Oi? Eu vi isso, eu consegui ver. É muito legal. Eu gosto muito do Google Forms por isso. Ele levanta os dados, quantos responderam cada questão. Tem uma questão aqui que muita gente errou. Acho que 2 alunos só acertaram. Então, caraca! Verdade. Certeza que não fui eu. Eu também não, porque, nossa. Então, o que eu vou fazer agora? Vamos corrigir rapidinho. E aí, quem não fez entregar atrasado, pelo menos vai entregar. E é claro que não vai ter a nota máxima, porque nota máxima é para quem entrega na data
que eu peço, né? Vocês tiveram 2 semanas para entregar. Mas mesmo assim, eu espero que respondam. Por aqui, não vai dar para ver as questões, eu vou ter que entrar no Google Forms. Então, eu vou no meu e-mail para eu abrir o Google Forms para vocês. Vamos lá. Vamos. Ah, pessoal, outra coisa importante. Talvez eu faça um trabalho com a professora Elaine. Ela é professora de quê de vocês? A Eliane, quer dizer. Ela é professora de quê mesmo? A minha, ela é prática de ciências. Prática de ciências? Aham. Pra mim, ela não é nada. Tipo, não é nada. Tipo, não tem a Caraca. matéria dela. Não, Não era pra falar que ela não é nada, não. Ela não é nada da base, assim. Ai, tô nem aí, deixa quieto, professora. Ela não é da base nacional comum, ela é da Isso. diversificada. É. Ô, professora. Ah, por falar em diversificada, tem gente deixando de fazer diversificada. Diversificada também conta, né, Ô, gente? dona, o Cauê, ele entrou e ele Oi. falou assim no chat que não tinha entrado antes porque teve um problema e tal. É porque o poste lá da rua dele caiu, o caminhão passou, Tava levou o sem poste. Tá. Agora ele entrou? Entrou. Vou ficar sem energia. Tá, Cauã, põe seu nome aí, por favor. E você só saberá o que você deve fazer se você assistir esse vídeo depois, tá certo? Ninguém conta pra ele. Tá bom. Tá bom, Cauã? Ninguém vai contar pra você o que a gente conversou que tem que fazer. Você vai ter que assistir o vídeo depois, tá? Coloca o seu nome aí no chat. Coloca o nome e série. Ah, então, a Eliane é professora de OE de vocês. É provável que eu pense em algum conteúdo, habilidade para vocês montarem um mapa mental. E aí eu vou fazer esse trabalho com a professora, tá? Com a professora, e aí vai valer nota para as 2 disciplinas. De OE. Mas ela não é da minha, professora. Ela não é de todo nono ano? Só qual o nono? São 3 professores diferentes pros nomes. Tipo assim, na minha sala é a Lígia, no nono B é o Guilherme. É. Nossa, gente, que muvuca. Caramba, que pena. Vamos ter que remarcar aquelas. Nossa, Triste, que dona, não pena, consigo hein? fazer uma mental. Eu vou. Nossa, mas eu não sei o que tá ver. acontecendo. Os professores estão passando mapa mental. Eu não sei o que tá acontecendo. Juliana, ela comentou uma pergunta Aham. que esse nossa dona. Você é louco? O mapa que eu fiz a Juliana não coube desenho O meu também nenhuma. não Tá coube muito quase grande. nada. Que É ódio. muito grande o texto. É porque é muita informação. Vocês fizeram desenho? Não. Não sobrou espaço Não pra tem fazer espaço, desenho. desenho só título. Por isso mesmo que eu É tô falando, verdade. nem eu fiz. O meu nem ficou parecido no mapa mental. Gente, tá demorado aqui para abrir esse questionário, hein? Vamos lá. Vamos. Ele tá demorando para abrir a imagem, estão vendo o que ele tá pensando? Vocês estão me ouvindo? Aham. Sim. Sim. Estão vendo que tá abrindo a imagem que ele tá pensando? Ai, tá abrindo. Sim. Eu preciso colocar meu computador aqui na tomada, só um instante. Ok. Então vamos lá. Eu preciso que alguém leia essa primeira questão aqui. Ai, tá enxergando? Vocês estão enxergando? Ou eu leio e Tá peço meio para alguém complicado responder. de ler. Tá ruim, né? Ou eu vou ler e alguém responde, tá? Vamos lá. Questão 1 pede para observar a propaganda. O alistamento militar é obrigatório para os jovens brasileiros do sexo masculino
no ano em que completam 18 anos. O produtor do cartaz utiliza como estratégia. Percebam, agora, gente, a leitura de imagem, tá bom? O texto, na verdade, é uma linguagem verbal e não verbal, né? É uma linguagem mista, tem os dois. O desafio sempre fez parte da sua vida. Ingresse no serviço militar. Vejam que vocês têm ali a sombra. O que você vê na sombra? Deixa eu ver quem pode. Será que o Giovanni agora consegue falar? É um cara. Eu falo, Dan. Oi, Gustavo. Eu falo, pode deixar. Então fala. O que você vê na imagem aqui? Calma aí, dona, volta na imagem. Ó, tem um menino que tá dando um pulo de skate, né, pra simular um esporte radical, e tem depois a sombra dele segurando uma arma. Na sombra, ele não é só um cidadão, né? Não é só um garoto, um Ele é um rapaz, soldado. mas sim alguém, um soldado, alguém que trabalha para o exército, certo? Porque tá falando do quê? De serviço militar, não é isso, Gustavo? É isso aí mesmo, dona, é isso aí mesmo. Isso. E ainda tem, se você completa 18 neste ano, aliste-se. Aí tem o local, o prazo, os documentos, um site para mais informações embaixo, que eu acho que tá difícil visualizar aí. Então, o que a propaganda, né, o produtor desse cartaz faz? Que estratégia que ele utiliza para fazer com que os rapazes, né, os garotos que vão aí completar 18 anos, queiram se alistar, queiram trabalhar, né, trabalhar com serviço militar? A sedução, mostrando aos jovens a possibilidade de sucesso na carreira. B, intimidação, lembrando o jovem que é preciso cumprir regras. C, aproximação, explorando características comuns dos jovens. E D, comoção, sensibilizando os jovens para a importância do serviço militar. O que vocês acham? É sedução, intimidação, aproximação ou comoção? Eu Eu acho que é aproximação. aproximação. Eu também acho. Porque, tipo, A ele coloca maioria acha aproximação, né, gente? Que bom. a atenção dos jovens. Sim. Ele explora características comuns dos jovens, né? Ele aproxima, né? Olha, o rapaz ali no skate, um rapaz aventureiro, né? Com o serviço militar ali, que tem também essas questões, essa vida mais aventureira, né? De explorar. Então, ele aproxima, e para isso, né? Esse cartaz é justamente para isso, para aproximar a ideia desse jovem a pensar em ser aí alguém que vai prestar serviço militar, tá? Então, a resposta da 1 é a C, tá? Então, depois, se você quiser olhar de novo o questionário, não sei se abre de novo ou se você quiser anotar, tá? 2. Observe a propaganda abaixo com o objetivo de influenciar o público-alvo. O autor utilizou como estratégia argumentativa. Vejam, vocês têm aí uma imagem, um carro que bateu num copo de cerveja, né? Um copo gigante. Estão vendo que ele está todo quebrado, essa imagem que vocês têm aí. E o texto é: não deixe a bebida mudar o seu destino. Dirigir alcoolizado é crime e pode dar cadeia. Emergência 191, aí tem o Ministério da Justiça, Polícia Rodoviária e tudo mais, que são os apoiadores dessa campanha, tá bom? Com o objetivo de influenciar o público-alvo, o autor utilizou como estratégia argumentativa moralização, pois lembra ao motorista que ele deve ter respeito pela própria vida e pela vida. Nossa, eu não completei essa frase? Oh, meu Deus. Não. Vocês estão lendo? Vocês conseguem ler aí, gente? Professora, mas eu acho que não estava completado não na hora lá, mas deu para entender. Deu? A resposta dessa... Ué, gente, tá fechando aqui pra mim. O que tá acontecendo com esse negócio? A resposta dessa é a A, tá? Quem respondeu a A? Vocês se lembram dessa ou Ih, não? nem lembro, peraí. Que é a Nem professora. lembro. É que não tá Mas mostrando espera. nada.
Eu espero ter Não tá respondido mostrando, certo. não sei o que eu fiz, que saiu a alternativa. Mas é A. 3. Leia o texto abaixo e depois responda. Nesse texto, busca-se convencer o leitor a mudar seu comportamento, associando os verbos do modo imperativo. Denuncie, ligue. Então, o que eu tenho ali? 3 mulheres, tá? E quais são os gestos delas, gente? Uma tá tampando o olho, outra tá tampando a boca, outra tá tampando o ouvido. É aquela ideia dos macaquinhos, Que nem né? Não É, vejo, Isso que eu não ia falar, o falo, emoji dos macacos. não ouço, né? Se você foi vítima de assédio, rompa o silêncio, denuncie. Ligue 180, aí tem um outro 0800 ali, tá certo, gente? Então, vamos de novo na questão. Leia o texto abaixo e depois responda. Nesse texto, busca-se convencer o leitor a mudar seu comportamento, associando os verbos no modo imperativo. Rompa, denuncie e ligue. Esses verbos no imperativo, eles se ligam à informação sobre a duração da campanha, apresentação dos diversos apoiadores da campanha, utilização de imagem das 3 mulheres ou indicação dos diversos canais de atendimento. essa foi bem confusa, professora. Nem lembro que eu eu coloquei respondi. a Também. C. Tá, vamos voltar. Tá falando dos verbos rompa, denuncie e ligue. Então, associado aos verbos, como que ele busca convencer o leitor? Ele traz ali informação, apresentação, utilização da imagem ou indicação dos diversos canais de atendimento. Indicação, dona, indicação. Ele indica o que a pessoa deve fazer. Vixe, Só errei. lembrando, os verbos no imperativo, eles ordenam, aconselham ou instruem. Nesse caso, eles estão instruindo, aconselhando que você entre em contato com esses canais de atendimento, que é o Ligue 180, o telefone LAS, que é o 0800 541 0803, tá ali na campanha publicitária. Então, essa daí é a letra D. Certo? 4. Assista ao vídeo atentamente e depois responda. Quais textos podem ser considerados prescritivos e juntivos? Espera-se que você tenha assistido esse vídeo. Quem assistiu pode comentar. Amei a parte da Andressa. Esse é o vídeo da Andressa, né? Obrigada pela parte que me cabe, tá? Tá, só Você dando. também, professora. Eu gostei, Tá bom. professora. Gostamos. Então, eu chamei a Andressa porque eu tenho visto ela publicando algumas coisas no Instagram. E aí eu falei assim, vou chamar a Andressa para fazer esse vídeo comigo. Porque vocês têm assistido bastante tutorial, né? E o tutorial não é nada mais que um texto prescritivo injuntivo, que é aquele que aconselha, ordena ou instrui a algo. No caso, ela fez um tutorial instruindo vocês a fazer uma hidratação dos cabelos, certo? Então, depois de assistir o vídeo, saber o que é um verbo no modo imperativo, saber o que é um texto prescritivo e injuntivo, que a gente já viu, né? Muitas vezes, você vai me dizer quais ali desses textos são prescritivos e injuntivos. Contos, crônicas e receitas médicas são injuntivos prescritivos, gente? Não. Nesse caso, só um aí é injuntivo prescritivo. Qual que é? Receitas médicas? Receitas médicas. Crônica é um texto, né? Narrativo, conta coisas do dia a dia, também conta histórias, não tem nada de prescritivo e injuntivo. Na B, fábulas, leis e tutoriais. Tem uma só que não é prescritivo e injuntivo. Qual que é? Fábula. Fábulas. Fábula. Leis e tutoriais são textos prescritivos e injuntivos. Não pode ser essa porque eu pedi para marcar que todos são prescritivos e injuntivos, certo? Certo. Na C, leis, manuais de instruções e receitas culinárias. Essa tá certa. Esse aí. Essa é a certa, porque a D, é crônicas, decretos e receitas médicas. Decretos são textos prescritivos e injuntivos e receitas médicas também, mas crônica não. Então, a resposta correta da 4 é a C de cebola, né? Ok? Aqui no 5, o texto é Irmãos em Livros, o autor começa o texto Irmãos em Livros,
Tá bem pequenininho, acho que vocês conseguiram ler no celular, mas tem que dar um zoom ali, né? Conta a história de um rapaz que pega o táxi, né? E eles falam da leitura, e o motorista fala que não precisa ir em livraria para gostar de ler, para ler e tudo mais. Mas, gente, era importantíssimo que você tivesse percebido que quem escreveu esse texto foi o Rui Castro. Lá no finalzinho do texto, tem as referências. Lembra que eu peço para ver as referências sempre no texto, para ler tudo à volta, porque ali pode ter informação? Acredito eu que poucas pessoas tenham percebido isso. Porque se você perceber, o texto foi retirado do jornal Folha de São Paulo. Quem escreveu foi o Rui Castro, tá? E aí, a partir do momento que você percebe que ali a pessoa que escreve para um jornal, você vai entender melhor, vai perceber melhor a resposta desse texto. Então, aí tá, usando um argumento. Peraí, qualquer pergunta, leia o texto, o autor começa seu texto. Usando um argumento baseado em fatos reais, usando um argumento baseado em dados estatísticos, usando o argumento de autoridade sobre a lei, usando o exemplo de um leitor de texto jornalístico. Outro dia, num táxi, o motorista me disse que gostava de ler e comprava muitos livros. Dei-lhe parabéns e perguntei qual era a sua livraria favorita. Respondeu que gostava de todas, mas de há alguns anos só comprava livros pela internet. Ah, sim? Comentei que também gostava de todos os táxis, mas a partir dali passaria a usar apenas os serviços de aplicativos. Ele diminuiu a marcha, como se processasse a informação. Virou-se para mim e disse: entendi, o senhor tem razão. Tenho amigos que não leem e não frequentam livrarias. Não são pessoas primitivas ou despreparadas. Apenas não têm a bênção de conviver com as palavras. Posso muito bem entendê-los, porque também não tenho o menor interesse por automóveis, pela alta cozinha ou pelo mundo digital. Nunca dirigi um carro. Acho que qualquer prato melhora com um ovo frito por cima. E quando me mostra alguma coisa no smartphone, vou de dedão sem querer e mando a imagem para o espaço. Nada disso me faz falta, assim como o livro e a livraria a eles. No entanto, quando entro numa livraria, pergunto-me que outro lugar pode ser tão fascinante. São milhares de livros à vista, cada qual com um título, um design, uma personalidade. São romances, biografias, ensaios, poesia, livros de história, de fotos, de autoajuda, infantis, o que você quiser. O que se despendeu do esforço intelectual para produzi-los em tal variedade é impossível de quantificar. Cada livro, bom ou mau, medíocre ou brilhante, exigiu o melhor que cada autor conseguiu dar. Uma livraria é um lugar de congraçamento. Todos ali somos irmãos na busca de algum tipo de conhecimento. E como este é infinito, não nos faltarão irmãos para congraçar. Aliás, quanto mais se aprende, mais se vai às livrarias. Lá dentro, ninguém nos obriga a comprar um livro, mas os livros parecem saber que somos e, inevitavelmente, um deles salta da pilha para as nossas mãos. O congraçamento é o ato ou efeito de congraçar-se, conciliação, reconciliação, tá? Que argumento ele utilizou, então, gente? Aqui no início do texto, ele usa o argumento baseado em fatos reais, baseado em dados estatísticos, baseado em autoridade sobre a leitura ou exemplo de um leitor de texto jornalístico. Quem percebeu aqui? Que argumento ele utilizou? Oi? Tipo, porque ele contou uma história que aconteceu com ele, né? Sim, sim. E aí ele tenta convencer de que forma? Mostrando a importância da livraria, não é? Então, ele não deu dado estatístico, falou, tantos por cento das pessoas preferem a livraria. Ele não fez isso, né? Mas ele fez o seguinte, ele mostrou, né, baseado em fatos reais, no que você sente quando chega numa livraria, quando você tem ali o acesso
a todas as obras dentro de uma livraria, como aquilo te deixa fascinado, como parece que o livro vem até você, né? Parece que ele quer te abraçar, e aí você acaba escolhendo, né, um livro para levar. Você não é obrigado a comprar, mas parece que ele te chama, né? Eu quero ir com você, tipo, me pega, me leva. É algo que, assim, então ele é baseado em fatos reais, né? Então, aqui é a A. Na 6, em relação ao texto, Irmãos em Livros responda. Para convencer o motorista do táxi sobre a importância de se frequentar a biblioteca, o autor do texto disse ao taxista que passaria a usar o quê, gente? Transporte por aplicativo, D. né? Isso. Isso mesmo, transporte por aplicativo, onde está aqui, na D, né? Aplicativos ao invés de táxi. Voltando ao texto aqui, é baseado em fatos reais, mas tem mais um quezinho aqui. Quem que escreveu o texto? Lembra que eu pedi para você refletir? O Rui. Sim. Rui Ele Castro. era. Isso aí. Escreve pro jornal. Ai, então, ele escreve para o jornal, ele tem, né, sim, esse exemplo vivo da importância da livraria, como funciona, o que ele sente. E o Rui é o quê? Vocês sabem, gente? Ele escreve para o jornal. O que ele pode ser? Jornalista? Tá, vamos fazer o seguinte. Ah, Vocês têm como pegar o Google aí, enquanto a gente sim. conversa? Sim. Então tá, vamos lá, vamos pesquisar quem é Rui Castro, vamos lá. Rui Castro. Eu já achei o Rui Castro aqui. O que ele é? Jornalista, biógrafo e escritor brasileiro. Certo. Então, gente, a resposta correta aqui ele usa exemplos, sim. Ele usa fatos. Mas, e esse exemplo é dele mesmo, que é um jornalista. Então, a letra D, essa questão aqui. Louco. Por isso que foram eu não lembro que coloquei. Nossa. Tá certo, gente? É aí que eu queria que vocês focassem. E quão é importante você prestar atenção em todos os detalhes, a linguagem verbal, a linguagem não verbal, né? Sempre observando tudo isso aqui. Agora, mais uma coisinha que eu quero saber com vocês enquanto a gente está aqui. Eu vou até interromper o compartilhamento para a gente conversar um pouquinho mais próximo aqui. Primeiro, vocês gostam dos e-books ou vocês preferem exercícios que eu anote lá o que você deve fazer, tal página e acabou? Eu gosto do e-book. Tá. Tem alguém aí que acha difícil trabalhar com e-book? Não? Eu só acho difícil achar onde é que tá a lição, sabe? Como assim? Tipo, beleza, eu cheguei um pouco atrasado porque eu acordei naquele horário. Mas assim, eu fui lá e eu entrei na aula, aí depois eu entrei no grupo. Aí eu comecei a procurar onde é que estava a lição. Eu entrei no e-book, eu li o e-book, eu vi lá as coisas, só que depois eu não achei onde é que estava a lição. Dentro do e-book você não achou a lição, é isso? Esse é o Tava ponto, número 1, Gustavo. Não, A, B, C. eu tava tentando fazer junto com você, sabe? Aquela lá que você tava fazendo. Tá. Não, ela tava apresentando a tela. Eu estava apresentando a tela do e-book. Ah, tá, ok. E Obrigado. outra coisa, Gustavo, dentro do e-book eu coloco as páginas. Se é da apostila, que página que é, sabe? Então eu acho que fica claro, né, gente, como que é para fazer. E eu vou repetir uma coisa: todo e-book eu coloco lá que você pode mandar para o Google Sala de Aula ou para o meu e-mail. Tem gente que me pergunta como que é para enviar a atividade. Então, ou não está assistindo o e-book todo, não está acompanhando o e-book inteiro, alguma coisa está acontecendo de errado. Porque eu coloco lá para vocês, para ficar bem claro, é lá no meu e-mail, ou então é lá no Google Sala de Aula, tá?
Tá bom? É, Tem alguém aí que não fez ainda as atividades do Padlet da semana passada? É, dona, tô nessa crise aí, mas já tô terminando. Você não fez do 3 a Que 14? climão, hein? Não, dona, é que, tipo assim, eu deixei, tipo assim, eu fiz algumas atividades na primeira semana, na segunda semana, segunda e terça, eu fiz as provas, sabe? Aí eu fiz a atividade. Aí na quarta, na quinta e na sexta eu tentei fazer. Só que eu me prendi na lição de história e no mapa mental de geografia. Aí ficou nisso. Só que eu quase terminei tudo. Tá, gente, não deixe atrasar demais, porque senão acumula. Eu tenho algumas dicas aqui para vocês. Comecem a participar do plantão de dúvidas, que aí eu posso tirar a dúvida. Eu sempre vou corrigir a atividade anterior no plantão também. Não adianta falar que eu não fiz devolutiva, porque eu vou fazer aqui no plantão. Se você não participou, assista depois. Aí você corrige sua atividade e vê se... E outra coisa, não adianta achar que tem nota porque enviou a atividade. Depende da qualidade da sua atividade, né, gente? Então, faça bem feito, organizado, tenta responder corretamente, né? E porque tudo isso faz parte. Não é porque você enviou que você vai tirar 10. Vai lá, escreve qualquer coisa e tira 10. Não é assim, tá? Participação é extremamente importante. Deixa eu até ver aqui se tem algum comentário. Eu sei que vocês acham que é muito cedo, mas é o nosso plantão esse horário mesmo, das 7h30 às 10h30, tá, gente? Ah, o João escreveu que a Juliana passou dois. Dois o quê, João? Dois mapas mentais? É isso? Só que agora eu nem sei como eu vou fazer, porque vocês estão falando que a professora, cada nono ano é um professor diferente. É, Dona. Joy, é, professora. É porque você vai Passa só pro nono A, então, dona, sem problema. É, Você fala, concordo. não, é só pro nono A. Tá super certo. Eu tô com vocês aqui, eu tenho 13 alunos aqui comigo. Quer dizer, gente, que nem metade dos nonos anos estão participando. Vejam que Triste. que é triste, mas eu vou dar devolutiva por aqui. Não adianta reclamar depois, se você não participar, né? Eu prefiro pelo Meet até, professora. É. Então, vou fazer o seguinte: quem tá aqui na reunião, topa fazer o seguinte, me mandar terminar a atividade do Padlet agora e me enviar ainda no horário do plantão? Porque se não topar, eu vou dar outra Consigo não, pessoa. Professora, dona. ainda no horário do plantão, já não sei, mas hoje eu mando, mas até o Hoje horário eu do acho plantão que acabar, não sei. Sacanagem, tem É que que ser no até horário do a plantão. aula acabar, aí eu começar a fazer as atividades, pá, tem uma pausa para água de 1 hora, aquela brincadeira, mas eu vou E pausa tentar. para água, menina. Brincadeira. Nós Aqui no já. banheiro. É no banheiro. Mas nós já discutimos a atividade toda, é só você passar no caderno. Não, sim, professora, passar no caderno é um rolê à parte, Plantão de né? arte. Então, é um pouco Oi. demorado. Caligrafia, né? É, tem aquela coisa do enxergar Organização. mesmo. Ah, sei. Mas até Lettering. o final do plantão eu não prometo, mas hoje ainda de manhã eu até falo. Eu não tenho capricho, não, aí já é uma coisa. Ah, eu tô marcando aqui, gente, o nome Tudo de bem. vocês para eu colocar na presença do plantão de hoje, tá? Eu vou ser muito criteriosa em relação a isso. Quem não tá participando vai ficar com nota mais baixa mesmo. Dona, tem o Cauã, tá? Que a internet dele caiu. Tá, Diz eu ele que vai marquei. ver depois, né? Ele só vai levar se ele assistir o vídeo e mandar também. Mas ele Ah, postou que o caminhão passou lá e levou o poste. Eu acho que é verdade mesmo. certo. Ele mandou foto, dona. Se É, ele aparecer postou na foto. PTV, eu acredito. Uma questão agora que eu preciso saber com vocês para ver se eu vou fazer ou não.
Vocês viram que vai ter PTV na escola? Não vi, professora. Vai ter PTV na escola, gente. O que eu Nossa. quero saber com vocês? Se alguém aí está disposto a produzir, porque eu faria uma aula especial aqui para explicar sobre o gênero que a IPTV pede. E aí nós poderíamos pensar, né, em, por exemplo, trocar uma atividade do Padlet por uma aula e a produção do texto para quem quer participar comigo no IPTV na escola. Mas eu quero saber de vocês. Depois eu vou publicar para todo mundo, né? Para todos ficarem cientes e para ver se tem aluno interessado. Mas eu tenho que ter pelo menos uns 15 interessados para eu realmente preparar essa aula. Ô, professora. Oi. Por que você não, tipo assim, prepara a aula, dá aula normal e aí, tipo, todo mundo faz? Troca por uma aula do Padlet. Complicado, Larissa, eu trabalhar texto e ter que dispor de muito tempo para correção desse texto se o aluno não está interessado, entende? Entendi. Porque é muita coisa, vocês não imaginam. Eu tenho que preparar essa aula, corrigir, olhar se vocês estão entregando, verificar. Eu também assisto às aulas do Centro de Mídias com vocês, então eu quero trabalhar com quem realmente quer escrever. Entendi. E aí, por isso que eu estou fazendo esse questionamento. Tem alguém aqui na reunião que se interessa em... Só vou falar o título, tá? Vai falar sobre tecnologia, sobre as mídias, né? Sobre as mídias digitais, o tema do IPTV. Ai, já tava achando que era sobre fake news já. Eu vou fazer o seguinte, já ia falar eu vou abrir assim, aqui. Pra dar uma estaca no meu peito, porque não aguento mais. Cadê Giovana Machado nessas horas, hein? Então. Vou até abrir aqui para vocês saberem um pouco mais do IPTV, né? Para eu ler para vocês o tema, para vocês saberem melhor, tá? Professora, se a gente participar, então não vai ter uma Padlet? Nossa, entendi nada. Não, ele falou assim, se participar não tem lição do Padlet. Em alguns momentos eu vou trocar. Okay, mas assim, espera só um instantinho. Eu ainda vou pensar, mas talvez de repente eu faça até um plantão de dúvidas para explicar o gênero digital para todo mundo, o gênero discursivo argumentativo para todo mundo. E aí, depois dessa explicação, de mostrar o tema e tudo mais, aí vocês podem decidir. Quem sabe, de repente eu monte isso para o próximo plantão. Mas só para vocês saberem, tá? Eu vou falar aqui sobre o tema. O tema da IPTV na escola desse ano é a tecnologia que melhora o mundo, melhora mesmo a minha vida? É uma bela reflexão, né? Tecnologia que melhora o mundo, melhora mesmo a minha vida? Então, eu acho que o tema ele é muito propício assim para o momento que a gente está vivendo, né? Essa tecnologia, por exemplo, agora nós só estamos nos comunicando por meio dela, né? Como em algum momento eu vou conseguir esse contato com vocês se não existisse a tecnologia, né? Claro, gente, que tecnologia não é só o que a gente vê aí, o computador, é o que está na TV, tudo é tecnologia. Tudo que o homem inventa para facilitar a vida é tecnologia. Por exemplo, quando inventou-se a roda, né, foi uma tecnologia. Depois inventou a carroça para carregar as pessoas, as coisas, é uma tecnologia, até chegar no carro, né? Nos trens, no avião, tudo isso é tecnologia. Não é só o digital, o que a gente tem aí. Mas hoje, o que a gente vê, né, o que a gente fala de tecnologia é você usar os aplicativos, no caso agora a gente está usando o Google Meet para essa reunião e tudo mais. Mas você tem que pensar um pouquinho na história da tecnologia. Então, tecnologia não é só isso, né? A partir do momento que eu crio alguma coisa,
eu estou sendo tecnológica, né? Estou criando, tô sendo tecnológica. Então, esse é o tema do EPTV na escola, tá? Vocês acharam interessante? O que vocês acham? Eu achei um tema vasto, né? Bem amplo, assim. Dá pra Muito amplo. Ah, eu explorar gostei, muita Foi, dá pra coisa. falar bem bom. Então, eu vou pensar bem em relação à produção de uma aula sobre o texto discursivo argumentativo, que a gente já conversou na escola, mas eu vou focar no tema do IPTV na escola. E provavelmente essa aula vai ser para todo mundo. Depois disso, é que de repente a gente pode selecionar, né? Quem quer realmente participar e fazer, produzir o texto, né? Fazer correção. Porque, por exemplo, a Isabelle participou de um concurso comigo, está participando, na verdade, né, do concurso do Hospital do Câncer de Barretos, e nós precisamos fazer reuniões, discutir, fazer reescrita e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo que dá trabalho, é bom porque realmente é um aprendizado. Então, eu vou trazer para vocês essa proposta, para todos vocês, e aí vai ter ali também as opções, tá? Eu não vou obrigar vocês a fazerem, mas conhecer, aprender sobre o texto dissertativo argumentativo, vocês precisam. Então, pode acreditar que eu vou preparar alguma coisa nesse sentido para entender melhor esse gênero textual. Mas obrigá-los a escrever, eu não vou, e não vai fazer parte. Mas quem quiser participar, eu posso fazer um trabalho à parte. Combinado? Entendido? Tranquilo, professora. Entendi. Deixa eu ver aqui. Eu vou só entrar aqui no regulamento para falar um pouquinho do concurso. E aí vocês vão pensando sobre ele para a gente falar depois, né? O objetivo é interagir como um importante veículo de comunicação com a área de educação na região da EPTV, que é o EPTV na escola, né? Utilizar a programação da EPTV como recurso educacional. Se você entrar no site do EPTV, gente, vocês já vão ver lá vídeos falando sobre o concurso, tá? Para você refletir sobre o concurso. Também, um dos objetivos é fomentar a pesquisa e a discussão produtiva de temas importantes, escolhidos ano a ano pela EPTV, e aí você tem que o tema desse ano será a tecnologia que melhora o mundo, melhora mesmo a minha vida, né? Como estímulo para que vocês analisem, questionem e reflitam como e quanto a tecnologia influencia ou pode influenciar a própria vida e do entorno em que vocês vivem, tá? Colaborar para que cada jovem participe e possa se transformar durante o processo das etapas de construção do texto. Oferecer oportunidade aos talentos da região, dando protagonismo e voz aos finalistas. E aí, como que funciona, né? Vocês vão ter ali as 5 melhores redações, vão ser semifinalistas. Só que, por exemplo, pela diretoria de ensino, a gente até escolhe mais alunos, porque eu já tive 2 alunas que foram conhecer os estúdios da EPTV, que eles pagaram um almoço no shopping para a gente também, né? A gente deu um passeio, fez um passeio e tudo mais. Então, quem tiver interesse tem essa oportunidade também. Quem pode participar? Tem todos nós, né? A rede particular, o SESI, o EJA, a rede municipal, estadual, tá? Deixa eu ver o que mais que tem de importante aqui para vocês saberem sobre o concurso. Redação. Tem todas as regras no site eptvnaescola.com.br, para quem quiser saber mais, tá? Formulário de redação é de uso obrigatório, então tem um formulário lá
que vocês precisam, depois a gente imprime a folha para preencher, direto na folha, as melhores redações. E existe uma banca para escolher as melhores na escola, tá? Antes de ir para a diretoria de ensino, para depois ir para a IPTV. Regras para fazer a redação. Preenchimento da folha, né, da IPTV mesmo. Deixa eu ver o que mais. O texto deve ser feito no formulário. E aí tem uma classificação, ó. Semifinalistas pela Secretaria Municipal e os selecionados pela IPTV. Os finalistas selecionados pela IPTV formarão uma comissão para escolher os 10 melhores trabalhos da região. E aí tem uma comissão julgadora, tal, e os prêmios. O primeiro ao 10º colocado vão receber um televisor HD. Os professores orientadores dos finalistas ganham um Kindle, né? Que é aquele. Olha só. Eu já tenho, né? Mas ai, queridona. Não ligo de ganhar outro, não. Vai dar para mim. Depois tem o diretor da escola, ganha também um Kindle no primeiro colocado, tá, gente? A escola ganha um data show para a escola, o primeiro colocado também. Os 10 alunos respectivos professores orientadores ganham certificado de participação e classificação no concurso. Eu não sei se esse ano vai ter para conhecer, não tá aqui, tá? No formulário, no regulamento, porque antes eles convidavam, né, os melhores textos da diretoria para conhecer a IPTV, o estúdio da IPTV, como funciona, né? Eu acredito que esse ano não tenha por conta da pandemia, do coronavírus, né? Então, só por isso. Mas é isso. Então, reflitam, tá? O que vocês precisam fazer então mesmo? O que tem que fazer? Tanta Hoje? coisa, me perdi até. Fazer atividade dessa semana, Padlet, enviar ou por e-mail ou pelo Google Sala de Aula. Isso. Essa semana é só Padlet que a gente já conversou, tá? E depois eu já mandei a apostila para vocês. Lê o texto lá, né, adaptado de um apólogo e reflitam quem quer montar um grupinho para fazer o podcast. Nas próximas semanas a gente conversa para ver quem vai fazer podcast. Quem quiser fazer podcast já pode me dar um toque, depois manda uma mensagem, tá? Olha, eu, fulano e fulano, nós queremos fazer podcast. Então, já me avisa. Pode ser os 3 nomes, Professora, né? tem que ter número limitado ou não de pessoas? Eu acredito que de 3 a 6 pessoas. Tá bom. Porque aí, de repente, alguém vai procurar um aplicativo, vai fazer tudo bonitinho, o outro vai pensar na fala, né, na entonação, porque vai ter a voz da agulha, a voz do alfinete, o outro vai ser o narrador, então tem que pensar na emoção que vai passar pela voz, o aplicativo que vai usar para produzir o podcast, tudo isso. Então, pode ser um grupo de 3 a 6 pessoas. E pode misturar, pode ser nono A com nono B, com nono C, ter aluno de todas os anos séries, tá? Não tem problema, não. Muito bom. E aí, depois, eu também passo, para quem não for fazer o podcast, eu passo uma outra atividade no Padlet da próxima semana. Mas já fica combinado isso. Para quem vai assistir o vídeo, que fique claro que pode escolher se vai fazer o podcast ou a atividade da próxima semana. E também tem que me avisar se quem vai fazer, qual é o grupo, tá? E me avisar quem são as pessoas que vão participar. E já fica combinado isso. Também fica combinado que eu vou preparar um plantão pensando no gênero textual, dissertativo e argumentativo, para que vocês possam me entregar, tá? Me entregar não, para que vocês possam refletir e pensar quem quer participar do IPTV na escola. Tá claro tudo? Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa?
Não? Não, pra mim tá tudo certo. Pra mim também, tudo certo. Tá. Para quem fica meio perdido em tanta informação, faça sempre um esqueminha, anota aí o que é para fazer, né? A obrigação dessa semana é só o Padlet, e aí quem quiser começar a pensar no podcast vai juntar um grupinho, quem não quiser espera que vai ter atividade para semana que vem. Então, vá com calma, faça tudo com calma, e eu espero que vocês que estão no plantão de agora, que vocês entreguem hoje o Padlet, hein? Porque a gente já discutiu. Eu Sem vou pressão, continuar né? Sem atendendo, pressão, que isso. eu vou continuar atendendo vocês no WhatsApp. Vou ficar até o horário das 10h30, tá? Atendendo, que é o horário do plantão, enquanto vocês estão fazendo a atividade para me entregar. A professora fala o nome das pessoas que fizeram o formulário? Que formulário? Eu acho que é o que a gente corrigiu, professora. Do questionário, do Google Forms? Gente, eu mandei a lista lá no grupo, vocês viram? Eu Em vi, Excel. porque eu fiz tudo. Tá, isso, dá uma olhada. Isso, seguinte, vai lá no grupo, dá uma olhada nessa lista do Excel que eu mandei para vocês. Lá tem ok se você fez atividade na frente do seu nome. Confere, se tiver ok nas duas, você só tem o Padlet dessa semana para fazer. Se você estiver devendo alguma atividade, você vê, vai estar em branco, você já faz e já envia também. Vou deixar que vocês façam a atividade agora e continuo no plantão até 10h30. Se surgir alguma dúvida, estou no plantão, pode perguntar por lá. Vitor, já viu? E aí, você já fez as duas atividades? Já fez as duas. Então, é o Padlet que você tem que entregar, tá? Agora. E aí, gente, eu vou também colocar esse vídeo no YouTube para poder mandar para quem não pôde participar, para acompanhar a nossa discussão aqui nesse momento. Combinado? Tem mais alguma pergunta? Alguém quer falar alguma Tinha até coisa? esquecido que tava gravando, professora. Então, não tem problema. Alguém quer falar alguma coisa? Tá tudo certo? Não Tudo tem dúvida certo. nenhuma? Guilherme Sem Vaz, dúvida. quero saber se você entendeu o que é para fazer. Eu, Sim? eu entendi. Não entendi não. Você abriu o e-book? Ó, eu abri aqui, ó, no ano, terceiro bimestre. O e-book que eu passei para vocês, você abriu? Não, abri não. Você viu que eu mandei a apostila? No grupo? É. Não vi não, porque eu tô aqui eu tô no zap de outra pessoa. Por quê? Porque que é minha mãe que tá no grupo. Você tem celular? Eu tenho. Por que você não tá no grupo? Eu não sei. Faz favor, Guilherme, passa seu número para mim no privado. Tá, Depois eu ponho você no grupo. tá. Outra coisa, eu abri o e-book para vocês conhecerem, né? Você é aluno novo, eu sei disso. Então, o e-book é para te instruir, te ajudar a fazer a atividade. Eu expliquei o que é para fazer, como é para fazer, você prestou bastante atenção? Você entendeu o que é para fazer? Aham. Entendeu mesmo? Então, o que que você vai fazer agora? Você vai fazer o quê? Terminou o plantão, o que que você faz, Guilherme? Não entendi não, professora. Terminou o plantão, o que que você vai fazer agora? Minha lição. Isso, e onde está a lição? Tá no grupo. Tá no e-book, né? Tá o link lá no grupo. Você viu que eu tenho um blog? Você entrou no blog? Não.
Ô, meu telefone tá tocando, deixa eu tocar. Comida chegou, Dó. Não, não é comida, não. Acabei de Ai, que 9h30 da entrar. manhã, Cansada. você é louco? nem vou atender. Vai que é telemarketing. Ai, que chato. Peraí, gente. É cobrança. Olha, É a Vivo, Dona, compromissada é a ela. Vivo, tá toda hora isso aí. Então, vamos lá. Voltando. Cobrança. Vai abrir o e-book que está dentro do meu blog. Tem o link Acabei lá de, no WhatsApp. acabei E de vai entrar. responder as questões do e-book no seu caderno. Depois você vai tirar a foto das suas respostas e mandar para o meu e-mail. Certo, Guilherme? Certo. Então você vai fazer isso agora, tá bom? Tá. Combinado? Aham. Tá. Você já fez a AP? Sim. Você já fez o questionário da semana passada? Não. Oi? Não. Não. Então você tem que fazer o questionário e também o e-book dessa semana, certo? Certo. Certo? Aham. Então vamos lá, vamos trabalhar. Nossa, até me engasguei. Então vamos fazer, tá bom? Combinado? Aham. Se tiver alguma dúvida, me procura no privado, mas você tem que começar a abrir as coisas para saber o que tem que ser feito. Se só falando e você cruzar os braços, não vai conseguir fazer nada. Então, foco, entra nos links que eu mandei e faz as atividades, combinado? Isso não só para o Guilherme, não, gente, para todo mundo, né? Você vem aqui, vê tudo no plantão e não faz atividade, não entrega na data correta, o que vai acontecer? Nota mais baixa porque entregou atrasado. Nota mais baixa porque fez de qualquer jeito. Então, a gente tem que tentar fazer o nosso melhor, tá? Então é isso. Eu aguardo as atividades de vocês ainda hoje, tá bom? E dá um toque nos colegas que o plantão está sendo extremamente importante para a gente comentar do centro de mídias, para a gente conseguir corrigir as atividades, para a gente pensar na atividade do Padlet da semana e fazer ela com tranquilidade, para vocês tirarem dúvidas e entenderem melhor o que é para fazer, tá? Então é isso. Vou continuar no WhatsApp. Se você tiver alguma dúvida em relação ao que você está devendo, ao que deve fazer, estou no plantão para tirar essas dúvidas, combinado? E eu peço para quem está participando aqui que dá um toque nos colegas que não estão participando, que não estão fazendo atividade. Dá um toque, gente. Precisa fazer, precisa participar. Com o plantão vai ser mais fácil até para a gente entender e fazer as atividades. Então, é esse o recado, tá? É isso. Ninguém quer falar nada? Acho que não. Tá suave, Dona, Pode tá sair, suave. gente. Até mais. Larissa? É que eu queria falar com a professora particular. Uhum. Tchau, gente. Até mais. Obrigada para quem participou. É isso, professora? Tamo Professora, aí tá pra isso. gravando ainda. Ah, é verdade. Bye, Ninguém vai bye. mais sair, né? Guilherme saiu Tchau, correndo, tá gente. maluco. Falou, professor. Falou. Vocês vão fazer podcast, meninas? Então, é isso que a gente queria A falar. gente vai ficar aqui na chamada pra resolver isso. Mas pode ser com você, que eu queria perguntar. Fala. Então, só tem nós três. Ui. Ah. Então, assim, professora, ó, a gente pode pegar, tipo assim, ler o texto, né? Aí no podcast a gente pode também falar sobre o texto, tipo, sei lá, pegar outros textos dele, comparar, falar sobre, pode? Ou tem. Beleza. Pode fazer adaptação, Pode? sim. Pode. Então tá bom, é isso. Então tá, até mais.
Depois me passa o nome de quem tá no grupo de vocês, tá? Tá bom. Tá bom. Tchau. Beijo. Tchau. 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 Professora. Ai, que bom. E ela não parou pra parar a gravação. Tchau, professora. Beijo, a gente ama.